Vamos continuar o trabalho na disciplina de controle de emissões aéreas, agora com uma parte importante, que é a caracterização das partículas. Vamos a alguns tópicos que são importantes termos conhecimento nessa análise. É preciso saber como que se dá a formação das partículas. E aqui eu estou no primeiro momento usando o termo partículas, mas dependendo, isso vai ficar claro mais adiante, dependendo do tamanho dessa partícula, ela será denominada aerossol, dependendo do tamanho e das suas características. Então, nós começamos o estudo analisando uma partícula. Logo após, nós temos o conjunto das partículas. Esse conjunto de partículas ele é caracterizado por algumas particularidades. Aí depois nós temos a classificação exatamente do material particulado, e temos ainda uma parte importante no trabalho, que é a interação do material particulado com o fluido, onde ele se encontra. Então esses tópicos aí são importantíssimos. Por que fazer esse trabalho? Qual a necessidade desse trabalho? Bem, o objetivo neste momento é retirar do fluido ou do ambiente a maior quantidade de partículas possível, para que elas não sejam emitidas pelo nosso processo de produção. E isso, na maioria das vezes, neste momento, envolve alguns equipamentos de controle de poluição. E aqui eu cito alguns: câmara de sedimentação, ciclones, filtros de manga, precipitadores eletrostáticos e lavadores. O conhecimento do que foi citado é importante no estabelecimento da análise de cada um desses equipamentos. Bem, é claro que nós não podemos esquecer nesse trabalho a interação da partícula com o fluido, e com isso as características do fluxo de gás são importantes. As características como temperatura, umidade, composição química, a vazão, a carga das partículas, a quantidade de partículas, a concentração das partículas no escoamento são importantes. Então vejam só a abrangência que tem do tema. Citando rapidamente a formação das partículas, não entro na especificidade de cada um dos mecanismos. Isso pode ser feito complementarmente, mas de uma maneira geral, né? Nós temos alguns mecanismos da geração de partículas, certo? Que seria a atrição física, né, ou dispersão mecânica, o movimento ali, a quebra de uma partícula, ou até mesmo o movimento de algumas partículas no ambiente. A queima também é um processo de formação de partículas importantíssimo. Nós temos a possibilidade de uma nucleação homogênea ou heterogênea, quer dizer, nós formarmos partículas a partir de núcleos, né? Também existe essa possibilidade. Ainda temos a possibilidade da evaporação de gotas, né? Todos esses são mecanismos onde ocorre a formação de partículas, certo? Dependendo do diâmetro, nós vamos tratar essas partículas como aerossóis. E aqui, rapidamente apresentado um diagrama apresentando algumas faixas do tamanho das partículas em relação ao mecanismo de formação das mesmas. Então nós temos a nucleação, evaporação de gotas, combustão e atrição. E aqui os tamanhos relativos aproximados do tamanho das partículas que nós vamos obter quando estivermos tratando com estes mecanismos de formação. Bom, fica aqui um diagrama bem geral, né?
de algumas particularidades, tamanho de partículas e a sua classificação em relação a tamanho em angstrom ou em micrômetros, certo? Apenas para nós termos como uma referência nesse momento. E em comparação com esse diagrama, também temos as ondas eletromagnéticas, a classificação das ondas eletromagnéticas, que também é um momento de trabalho nosso para a questão da radiação, lá na dispersão atmosférica, incluindo aqui a faixa do visível, apenas para termos um dado referencial aí de tamanho de partícula e também das ondas eletromagnéticas. Aqui interessante, nós sempre vamos trabalhar com tamanhos relativos, então eu peço até que pausem o vídeo para analisar mais particularmente a comparação do tamanho das partículas. É dada aqui a referência da figura, né, do infográfico. E aqui, por exemplo, então, só porque é um tema do momento, né? Por exemplo, o coronavírus colocado aqui, tamanho de partícula, e temos uma relação aqui de uma faixa de areia, por exemplo, da praia, uma granulometria fina, e comparando então com o tamanho, né, de um cabelo humano que mais ou menos gira em torno de 50 a 180 micrômetros. Perfeito? Então essa é a importância que nós temos de conhecimento do tamanho aí das partículas. Nós ficamos aqui o visível um pouco abaixo aqui dos 60 micrômetros, em torno de 40 nós já entramos numa região onde nós não temos a visibilidade da partícula a olho nu. Perfeito? Então cabe aqui uma boa interpretação, análise de cada uma dessas partículas apresentadas para que a gente tenha uma referência no trabalho que a gente vai desenvolver. Bom, então vamos ver aí como que nós podemos estudar as partículas de acordo com as suas características. Então nós temos características morfológicas, forma e tamanho, vocês vão ver a extensão que é do tópico. Nós temos ainda características estruturais, nós entramos aí na questão da natureza molecular, cristalidade, análise das regiões da partícula, sua composição, entra agora, com relação a se é um composto orgânico, se é um composto inorgânico, sua composição elementar, perfeito? Ainda podemos estudar as partículas de acordo com com a sua interface de trabalho. Por exemplo, se nós temos uma interface sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-sólido e assim por diante, né? Claro que fica aquele ponto de interrogação aí, a questão da interface gás-gás, né? Quer dizer que nós sabemos que uma característica dos gases é a expansão, né? E eles não terem um nível, quando são colocados em um recipiente, por exemplo, não apresenta a formação de um nível como os líquidos. Mas nós podemos ter gases aí que têm, no caso, massa específica consideravelmente distinta, e com isso nós termos uma interface ali visível entre esses gases. Perfeito? Bom, ainda temos as características físico-químicas, uma extensa característica. Aqui são citadas algumas características que nós podemos trabalhar, evidentemente, em outro conteúdo, né? Porém, estão agregadas aqui dentro de características físico-químicas. Então, nós temos densidade, rugosidade, dureza. Claro que cada curso tem a sua maneira particular de apresentar cada uma dessas características. Ponto de fusão, ponto de ebulição, a condutividade térmica. Trabalhamos bastante com condutividade térmica, propriedades elétricas e magnéticas. É claro que elas estão classificadas aqui. As referências colocam como características, seriam características físicas, químicas e características físico-químicas, perfeito?
para deixar o tópico completamente abrangente, tá certo? Ainda temos particularidades com relação a transporte e armazenamento. Então aí entramos lá as propriedades de transporte também, né? Difusão. Também teríamos a questão do gradiente térmico e também o gradiente de quantidade de movimento, né? A inércia, apareceu o gradiente térmico, adesão, coesão. Então aí entra muito a questão da quando se faz o armazenamento de uma partícula, como que ela vai se comportar durante esse armazenamento, e essas características de adesão e coesão são importantíssimas. E ainda temos algumas características funcionais, como toxicidade, e entrando aqui a questão dos catalisadores também. Então vejam como é extenso o trabalho da caracterização das partículas. E é claro, dependendo do nosso objeto de estudo, nós, no caso, particularizamos a nossa atenção para um desses pontos, ou, no caso, mais de um também, de acordo com o trabalho. Bom, aqui é só uma questão para a gente verificar como nós somos muito visuais, né? Estamos ligados também a nossa visão está ligada à questão da caracterização da forma, do tamanho de uma partícula. Então eu resgato aqui a questão da definição de morfologia, né? Uma definição geral que nós vamos, no caso, particularizar para o nosso trabalho, que é então o estudo da forma, da configuração, da aparência externa da matéria. Perfeito? Essa questão do estudo da morfologia, né? Então ela estuda a configuração e a estrutura externa de um órgão ou ser vivo, certo? A origem grega, né? E aqui uma brincadeira que, evidentemente, quando nós observamos esse tipo de figura, nos causa uma certa surpresa, porque é lógico que nós estamos, no caso, aguardando uma imagem, né, da forma, no caso, uma laranja esférica, né? E também questão, a banana também, a sua composição, no caso, né, sua estrutura, né, também diferenciada e nem um pouco semelhante ao que está apresentado aí nessa figura, tá certo? Mas para vocês verem como é importante o conhecimento da forma da partícula e também da sua estrutura, e isso entra no nosso trabalho diretamente aí, influenciando nos processos de controle de emissões aéreas. Bem, então, colocando algumas particularidades daí, a forma, então, ela é basicamente a superfície externa, perfeito? Ela é intrínseca a cada partícula, enquanto que o tamanho ele é extrínseco, tá certo? Por exemplo, se nós pegarmos o tamanho de uma partícula 1, tamanho 2, nós teremos um tamanho 3, né? Uma propriedade aí quantitativa. Mas com relação à forma, muda um pouco. Nós podemos ter uma forma igual ou menor do que o que nós teríamos a soma da forma 1 e forma 2, ou ainda uma forma semelhante a 1 ou semelhante a 2. Então, essa questão de forma da partícula é bem complexa. Para realizar, então, esse estudo, nós precisamos da coleta de dados, certo? Quer dizer, nós temos que ter uma amostragem, nós temos que conhecer o grupo de partículas ou aerossóis que nós estamos trabalhando. Vamos fazer análise dos dados e teremos um processo de discussão e julgamento dos dados, que seria aquele momento onde nós vamos fazer a classificação, né? Quer dizer, a caracterização da partícula, e com isso vamos estabelecer os critérios da análise, né? O enquadramento dessa caracterização da partícula. Bem,
Uma questão que fica importante aí é termos a percepção que não conseguimos definir o tamanho sem definir forma e vice-versa. Quer dizer, tamanho e forma estão intrinsecamente relacionados. Fica aqui um link para um vídeo no YouTube, né, que é a coleta de dados. É interessante esse vídeo, eu aconselho vocês a assistirem, para ter uma interpretação que cada um de nós, se nós não temos aquela, naquele momento estamos privados da possibilidade da observação, né, como que fica a nossa imaginação em relação à forma e tamanho de uma partícula, tá certo? Então, continuando, na caracterização, já tendo ideia então que será necessário o conhecimento da concentração, tamanho, composição e comportamento aí no fluido, certo? Então, com relação a tamanho, né, nós podemos ter, vamos analisar a seguir, a partícula ela estará individualmente, conforme já foi mencionado anteriormente no vídeo. Ela pode estar se apresentar em um conjunto de partículas, e com isso essas partículas elas podem ter todas o mesmo tamanho, e isso nós dizemos que se caracteriza por uma dispersão monodispersa, uma distribuição monodispersa, melhor falando. E no caso de uma distribuição com diferentes tamanhos de partícula, seria a polidispersa, né? Uma situação um pouco mais real no nosso cotidiano. Não falei ainda, mas não deixando de mencionar a questão importantíssima da massa específica ou da densidade das partículas quando nós estamos trabalhando ou isoladamente ou em conjunto, ou até mesmo em relação a um fluido, né? Ficam algumas referências, relembrando aí que um tópico que é importante ter conhecimento aí, que seria a massa específica aparente também, que seria aquela massa específica que corresponde ao conjunto de partículas, né? E com isso entramos em porosidade também, um conhecimento que nesse momento aí do conteúdo nós já temos domínio. Bom, então vamos aprofundar um pouquinho aqui como podemos fazer a caracterização da partícula e o dimensionamento dessa partícula. Então nós dividimos normalmente, né, nas propriedades, na determinação de uma dimensão característica, e essa dimensão característica da partícula, que no caso foge da forma esférica, que seriam as partículas irregulares, nós dividimos ela na partícula isolada, né, baseada na sua propriedade geométrica, ou então na interação dessa partícula com o fluido. E aí nós entramos com o conhecimento de uma força aplicada no meio, segundo a lei de Newton. Isso nós vamos ver na sequência. No primeiro momento nós vamos dar uma atenção para a caracterização das partículas, mas segundo a sua propriedade geométrica. Bem, então vamos a um diâmetro equivalente. Vejam, nós temos uma quantidade muito grande de diâmetros de partículas irregulares, que nós podemos ter o seu dimensionamento, e com isso é importante nós sabermos com qual objetivo que nós estamos determinando o diâmetro dessa partícula, porque vai ser importante no estabelecimento do trabalho fenomenológico do curso. Então, primeira questão, né? Um diâmetro equivalente, certo?
Primeiro diâmetro que nós deparamos, que é o diâmetro equivalente, que é o diâmetro de uma esfera que corresponde ao valor de uma propriedade física da partícula em questão. Então, eu deixei geral aqui, porque essa propriedade física aí, no caso, nós vamos alterá-la de acordo com a nossa necessidade. Porém, a primeira questão é recuperar justamente termos como referência uma esfera, por exemplo, dado aí alguns valores, né? Mas nós temos o diâmetro físico da partícula, né? Como se ela fosse uma esfera. E com isso nós temos essa partícula esférica com uma área superficial em volume. A partir desse conhecimento, nós vamos fazer diversas classificações de dimensões características, mas tendo por princípio que nós vamos trazer ou fazer a classificação dessa partícula irregular sempre relacionada com uma esfera. Com isso, então, nós temos um diâmetro volumétrico, certo? Esse diâmetro volumétrico, ele também é chamado de diâmetro equivalente, tá certo? Ali tem um dV, mas pode ser um d e q, né? Então, o que acontece é que esse diâmetro, né, é o diâmetro de uma esfera com o mesmo volume que a partícula em estudo, perfeito? Se a partícula é uma própria esfera, então o diâmetro da partícula é o próprio dV. Digamos, uma possibilidade aqui de análise seríamos nós termos um fluido, por exemplo, né? Fazemos a fusão do fluido e obtemos uma esfera, né? Tá certo? Então essa aí é a caracterização, digamos, nós estamos pegando um material e transformando esse material numa forma esférica e com isso sabendo qual é, estabelecendo um diâmetro equivalente para esse material, perfeito? É como se nós pegássemos uma partícula, fizéssemos a fusão dela e através dessa fusão nós obtivéssemos a configuração esférica. Importante aqui se preocupar com a questão de porosidade ou não porosidade. Nesse caso aqui, estamos apenas considerando o volume e mantendo a mesma massa específica da partícula em questão. Perfeito? Então aqui um pequeno cálculo para um cubo, no caso, e o diâmetro de massa, que é o diâmetro de uma esfera com a mesma massa que a partícula em estudo. Perfeito? Aí a massa do sistema, estamos retirando daí, no caso, a porosidade da partícula. Perfeito? Então são algumas interpretações que no momento adequado aí do trabalho nós temos que ter bastante atenção. Fica aqui uma lista de diferentes diâmetros equivalentes, cada um baseado em uma determinada característica, né, e conforme uma definição, que no momento adequado nós vamos retornar a essa classificação para um determinado exercício ou trabalho dentro da disciplina. Apenas um gráfico aqui, para nós percebermos que uma mesma partícula, dependendo da classificação que nós estamos usando de caracterização dessa partícula, nós teremos esferas com diâmetros diferentes. Então isso é importantíssimo, né? Quer dizer, aqui neste momento eu apresentei apenas diâmetros que estão relacionados com a característica geométrica da partícula, tá certo? Mas ainda não estão relacionados com a interação da partícula com o meio, certo? Então nós temos diâmetro baseado na dimensão máxima, por exemplo, uma dimensão máxima da partícula, um outro diâmetro baseado na dimensão mínima, nós temos um diâmetro baseado na sua área superficial, por exemplo, todos relacionados com o que já foi apresentado. Então, isso é importante, né? Ainda não colocamos o fluido aqui, porque quando nós colocarmos o fluido escoando, nós vamos entrar ainda com outro tipo de caracterização da
dessa partícula com relação a uma dimensão característica, sempre relacionada com a esfera. Bom, então nós vimos a questão da partícula isolada, mas nós vamos ter a partícula, o conjunto dessas partículas. Já falado também, a monodispersa e a polidispersa, esse conjunto de partículas, e aqui é apresentado então uma distribuição, né, de tamanho das partículas, mas elas foram contadas individualmente, né? Normalmente se utiliza como referência nos instrumentos de contagem de partículas uma quantidade de pelo menos de 1000 partículas para se fazer essa distribuição. Então nós temos aqui as classes da distribuição em micrômetros, 0 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 9, número de partículas e depois as quantidades que são possíveis de se obter a partir dessa distribuição, como uma fração, uma relação entre a quantidade das partículas ou a frequência, né, e a classe da distribuição, a porcentagem, uma porcentagem cumulativa. Importante aqui, esse tipo de análise está sendo apresentada para uma partícula que se caracteriza por ser um aerossol. O que é isso? Um diâmetro de partícula pequeno, como vocês estão vendo, abaixo aí dos 50 micrômetros. Perfeito? O tamanho maior, nós já entramos o que nós deixamos a classificação de aerossóis e vamos para denominar essencialmente de partículas, perfeito? E aí, na maioria das vezes, nós nos deparamos com distribuição de tamanho que se fazem peneiras, né? Peneiras com classificação do tipo Tyler ou Mesh, perfeito? E com isso nós entramos com a possibilidade de ter uma massa, ao invés de ter a contagem, nós temos o tamanho da peneira, mas uma determinada massa retida na peneira, perfeito? Bem, continuando, então nós temos a possibilidade de fazer o trabalho. É claro que aqui nós temos a possibilidade de apresentar, então, essa distribuição num diagrama, e essa distribuição no diagrama nós temos a primeira apresentação dada a frequência ou o número de partículas, certo? Em função do seu diâmetro. Então, mostrado aqui um pequeno aí histograma, né? E eu faço o alerta, no caso, para as classes. Veja, nós procuramos trabalhar, quando fizemos esse tipo de distribuição, com as classes com o mesmo tamanho. Mas se vocês olharem aqui, nós temos de 0 a 4, e aqui nós temos uma classe, por exemplo, de 4 a 6 e de 6 a 8. Se vocês observarem, está aqui nessa região. Perfeito? E ainda temos uma classe aqui de 10 a 14. Então, elas não estão distribuídas igualmente, essas classes. O que faria? Por que essa ressalta aqui? Olha, se nós tivéssemos a classe, o intervalo de 0 a 4 aqui de 4 a 8, nós teríamos aqui de um tamanho, uma altura, né? A frequência ou a contagem das partículas muito alto. Isso aqui iria dar uma distorção grande no nosso histograma, perfeito? Por isso a decisão em dividir essas partículas aqui, que seriam 321 aqui partículas, em duas classes. Para não ficar uma distorção grande aqui, nós teríamos um tamanho de partículas aqui muito grande. Bom, isso é um dos problemas que pode ocorrer aí quando nós fazemos a classificação. Para evitar esse tipo de situação, nós trabalhamos com uma normalização, perfeito? Nós podemos aqui, no caso, trabalhar a quantidade de partículas em função da classe, certo? Do tamanho da partícula. Ora, aqui ainda está a contagem individual,
olha só, nós dividimos pela largura da classe, né? Aquele número de partículas que foi apresentado anteriormente. Com isso nós temos uma altura, perfeito? Seria a altura, se vocês fizerem a relação, de uma coluna, né? Da coluna de cada classe que nós estamos apresentando aqui. Então essa de 0 a 4, a altura seria 26, né? Que seria o número de partículas pelo intervalo da classe aqui apresentado. Ora, a área abaixo dessa curva aí vai nos dar o número de partículas total. Se nós fizermos o somatório, né? Aqui ainda não está uma discretização pequena, porque aí depois, contínua, quando nós fizermos a contínua, nós vamos ter a integral aqui apresentada dessa função. Bem, a questão então da normalizada que eu havia mencionado, mas ali eu ainda não tinha feito a normalização, nós podemos pegar a fração, se vocês retornarem lá na apresentação da distribuição, e fazer exatamente o mesmo procedimento, só que agora nós estamos dividindo, no caso, a fração das partículas que foram encontradas em cada classe pelo tamanho da partícula, tá certo? Também vamos ter uma altura da partícula, da coluna, e com isso nós também teremos uma área, a possibilidade de calcular uma área abaixo da curva, que essa área abaixo da curva será 1. Isso é importante porque se essa distribuição está normalizada, nós podemos comparar diferentes histogramas, né, com amostras diferentes, para nós podermos ter uma ideia dessa distribuição aí de partículas. Interessante esse tipo de trabalho aqui também. Bom, aqui o que eu havia comentado, né? Se o tamanho do intervalo ele é muito pequeno, nós podemos aproximar essa distribuição discreta apresentada aqui de uma distribuição contínua. E isso nos leva à função densidade de probabilidade, que já também temos conhecimento aí de trabalho. Uma outra que, para recordar, certamente quem já trabalhou com distribuição granulométrica de partículas, tem conhecimento da distribuição cumulativa, né? Nós podemos ter a crescente e a decrescente. Bem, nesse caso aqui, nos permite, né, ter um conhecimento rápido sobre como que se comporta a distribuição de partículas no caso que nós estamos trabalhando. É uma distribuição bem interessante de trabalho, aqui apresentando o D50, perfeito? Que seria que metade das partículas apresentam um diâmetro inferior a aproximadamente 8 micrômetros e a metade superior, perfeito? Bom, o que nos leva a essa análise? Nos leva, então, a conhecimento como média aritmética, certo? Tamanho, diâmetro da partícula, calculado como média aritmética, que seria apenas a soma de todas as partículas dividido pelo número de partículas. É claro que, às vezes, esse conhecimento, dependendo da distribuição, ele nos leva a uma distorção um pouco grande aí da ideia do conjunto de partículas. Nós temos a mediana. Então, a mediana é o diâmetro para o qual 50% total das partículas são menores e 50% são maiores. Corresponde ao diâmetro da fração cumulativa, que era aquele ponto vermelho ali no gráfico anterior. A moda é o tamanho mais frequente. Então, isso aqui são algumas referências que nós temos na distribuição. Se a distribuição for simétrica, esses três valores são coincidentes. Trabalha-se muito com a média geométrica, né? Essa média geométrica ela é estabelecida quando existe uma variação muito grande no diâmetro das partículas, tá certo? Então também é importante termos esse conhecimento. Essa média geométrica aí, então, ela é estabelecida
a partir do produto dos diâmetros de partículas de cada uma da distribuição que nós estamos trabalhando, certo? Podemos ainda trabalhar em termos de neperiano, né? Claro que aqui tem uma equação geral, né? Dada pelo produtório, perfeito? Podemos, em um outro momento, nós vamos trabalhar com essa distribuição, com o cálculo desse diâmetro de partícula baseado na distribuição geométrica. Bom, para uma distribuição monodispersa, então, os dois diâmetros, o diâmetro médio geométrico corresponde com o aritmético corresponde ao diâmetro geométrico, certo? Para uma outra distribuição, o diâmetro de partícula médio aritmético é maior que o geométrico, justamente porque ele não consegue ter uma representação adequada do grupo de partículas que nós estamos trabalhando. E ela é justamente utilizada para aerossóis, certo? Partículas caracterizadas como aerossóis. Aqui fica um pequeno exemplo, né, de dois grupos de partículas, bem resumido, né, com determinado diâmetro de partícula, né, e a quantidade de partículas referentes a cada diâmetro. O grupo 1 nós temos a média, a mediana e a média geométrica, então diferente, certo? E é lógico que a moda não é apresentada porque nós não temos um diâmetro mais frequente aqui nessa distribuição. No grupo 2, temos uma outra distribuição e aqui a moda é apresentada, que seria o diâmetro de partícula de 7 micrômetros, que tem a maior quantidade de número de partículas apresentado. Com isso, nós temos uma abordagem extremamente resumida aí dessa parte da caracterização das partículas isoladas ainda, né? Em grupos de partículas, mas ainda não levando em consideração a interação com o fluido, que é o tema do próximo vídeo. Vamos, em sequência, fazer realizar esse trabalho aí da interação da partícula com o fluido. Até mais.